Os irmãos têm acompanhado já há muitas semanas, na verdade há muitos meses, a nossa longuíssima série de pregações no Evangelho de João. Até nos propusemos a dar uma pausa, mas as manifestações dos irmãos e irmãs me animaram a nela prosseguir. Estamos hoje então para ler e comentar o Evangelho de João, capítulo 15, versos 9 a 17. Se porventura você chegou a esta série neste momento, a minha recomendação é que você continue, você que está em casa, neste mesmo canal, e procure isso, os cultos anteriores, desde 2020, vai assistindo essas mensagens nesse evangelho que eu chamei o Evangelho do Poeta João. E você, participando aqui, eu recomendo a você fazer o mesmo caminho. Leio então João 15, 9 a 17. Vamos ficar em pé, por favor, para essa leitura? Obrigado. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e eu os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. O irmão, a irmã, por favor, pode se assentar. Quando eu comecei a ler esse texto, me veio logo uma pergunta. Há um hino do Sérgio Pimenta que nós cantamos, que exatamente coloca numa forma musical esta expressão que lemos aqui agora há pouco, que nos suscita uma pergunta. E a expressão é esta, verso 10: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E o texto tem outras frases nesse mesmo sentido, e a pergunta que eu logo me fiz e quero lhe trazer agora é a seguinte: o amor de Jesus para conosco está condicionado à nossa obediência a Ele? Vou repetir a pergunta, porque é uma pergunta central em toda a nossa teologia. O amor de Jesus para conosco está condicionado à nossa obediência a Ele? Ou, em outras palavras, se nós não obedecemos a Jesus, a obrigação, chamemos assim, de Ele nos amar cessa, Ele deixa de nos amar, porque nós não o obedecemos? Esta é a pergunta que a leitura nos suscita. Segunda pergunta. Nós lemos bem claramente o seguinte no verso 16: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. O fato, eis a pergunta,
de Jesus nos ter escolhido, nos predestina para a salvação ou nos elimina da salvação? Se Ele nos escolheu, nos predestina para a salvação. Se Ele não nos escolheu, nos elimina da salvação. A pergunta é bastante clara, porque o texto também é claro. Eu os escolhi. Terceira pergunta. E é claro que não vou conseguir responder todas hoje, mas prosseguiremos. É a seguinte: quais são os mandamentos de Jesus? Porque sempre estamos acostumados a pensar em Jesus como aquele que nos concede graça e graça sobre graça. Mas aqui ele diz, olha, o meu mandamento, os meus mandamentos, no singular e no plural. Quais são esses mandamentos? Quarta pergunta. A alegria completa, que está nesse texto e em dois outros textos do mesmo Evangelho, a alegria completa prometida por Jesus é condicional. Uns recebem, outras não. Eu quero então trazer algumas respostas, como eu disse, não todas. Primeira pergunta agora em uma outra ordem. O fato de Jesus nos ter escolhido nos predestina para a salvação ou nos elimina da salvação? Sempre que lemos um texto, nossa tarefa é sempre abrir um pouquinho o nosso olhar para enxergar um pouco mais largo, um pouquinho antes desse versículo, um pouquinho depois desse versículo e, quem sabe, para muitos outros versículos. Muitas vezes, sistemas teológicos pessoais ou mesmo denominacionais são elaborados com base em um versículo. Muitas vezes nós mesmos pegamos um versículo, aqui está dito isto, mas não esquecemos de olhar os versículos que têm a ver com esse versículo, porque Jesus ou um profeta ou um apóstolo não vai repetir sempre todas as coisas. A Bíblia não teria apenas 1.200 páginas, mas talvez 4.000. Então aquilo que está pressuposto não precisa ser toda hora repetido. Mas se o pressuposto não está claro para nós, nós temos que voltar para entender o que se está dizendo. Este é o caso dessa doutrina, que alguns chamam de predestinação. Mas esse texto aqui se refere exclusivamente, especificamente ao chamado para a pregação. Jesus se refere aqui àquele momento que João relata do capítulo 2, que Mateus relata em 2 capítulos, que Marcos relata, que Lucas relata, que é a chamada desses primeiros pregadores, chamados de apóstolos. A eles Jesus então diz: eu chamei vocês e eu designei vocês. Portanto, esse texto aqui não tem a ver com a doutrina da predestinação, mas ao chamado ministerial, digamos assim, e Jesus chamou os 12, bem como chamou a muitos outros. Mas é claro, ainda ficará no ar um pouquinho da pergunta. Então vou tratar numa linha a doutrina para dizer o seguinte: quanto à salvação, o claro plano de Deus, o apóstolo Paulo chama isso lindamente de mistério. É uma linda palavra, mistério. Mistério. O plano de Deus, ou a predestinação de Deus, é a salvação de todas as pessoas. Eu não consigo imaginar, eu acho que nenhum de nós precisa fazer isto, um Deus que não deseja
estar com todos aqueles e aquelas que Ele criou na eternidade com Ele. Estou sendo bastante direto e claro. Nós às vezes fazemos uma confusão entre a vontade de Deus e a realização. Quem aqui é pai, avô, tio, irmão, tem uma vontade para o seu querido, para a sua querida, nesta ou naquela direção, mas isso vai se realizar ou não. É muito difícil a nós pais, por vezes, entendermos que os nossos filhos fazem escolhas que não são as nossas, ou que nós não gostaríamos que fizessem, mas são livres para as fazer. De igual modo, nós temos o mistério de compreender a vontade de Deus, que é a salvação de todos, e a liberdade humana de dizer, eu não quero, ou eu quero. Então, o plano de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus, o desejo de Deus, o desígnio de Deus, aqui podemos colocar muitos sinônimos, é a salvação de todos. É por isso que nós pregamos a todos. Mas a decisão cabe a cada um. A predestinação, portanto, podemos dizer assim, é o plano de Deus. Jesus veio para morrer para todos, não para alguns que previamente Deus destinou para a salvação. Estou sendo bem claro, bem direto, porque a doutrina de alguns irmãos e irmãs, de que Deus escolhe uns para a salvação, outros para a perdição, baseada essa doutrina na ideia da soberania de Deus, que é completa e absoluta, precisa ser coabitada com a ideia da liberdade humana. E essa liberdade dá o condão a um, a outro, a dizer, eu não quero. Não quero isso para mim. Aqui, durante algum tempo, uma senhora participou de nossa igreja. Vinha em todos os cultos, participava. Essa história é bastante recorrente. Um dia eu encontrei na rua e disse, como é que está? Estou bem. E não tenho visto você. A gente não sabe, se você fala, é que está cobrando que eu vá. Se não fala, não se interessou por mim. Você tem que ter muita sabedoria como lidar com as pessoas, porque você não sabe o que está na cabeça de cada uma delas. Mas então eu disse, assim, não tenho visto você na igreja. Eu disse, olha, Israel, eu acho muito linda a mensagem, muito lindos os cultos, mas eu não quero isso para mim. Até logo, que eu poderia mais dizer? Uma decisão, uma escolha. Mas o plano de Deus, o projeto de Deus para aquela senhora é que ela viesse à salvação e aceitasse esse plano de Deus. Segunda pergunta. O amor de Jesus para conosco está condicionado à nossa obediência a Ele? De novo, eu primeiro toquei numa certa tradição protestante, e agora toco numa outra tradição protestante, sem aqui mencionar os nomes, mas os irmãos e irmãs são suficientemente inteligentes para saber a que tradições eu estou me referindo. Porque uma outra tradição diz o seguinte: se você for fiel, Deus lhe é fiel. Se você não lhe for fiel, Ele não lhe será fiel. É uma tradição, é uma maneira de perceber, é uma maneira de enxergar. Minha resposta, vou repetir a pergunta, é a seguinte:
O amor de Deus para conosco está condicionado à nossa obediência a Ele? Minha resposta é: o amor de Jesus para conosco é incondicional. O amor de Jesus para aquela senhora que diz eu não quero, continua inalterado. Jesus não deixou de amá-la porque ela não o quis. Continua a amá-la apesar de ela não o querer. Mas condicional é a alegria da salvação. A alegria da salvação, ela é condicionada à aceitação da graça. E aí nós podemos dizer um pouco mais ainda. A obediência é um gesto de afirmação sobre o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Ele é Senhor. Como Ele é Senhor, eu o obedeço. Porque eu creio, afirmo que Ele é Senhor. E eu o amo como meu Senhor. Então, eu obedeço. A obediência é uma decisão sábia, pela certeza do que aquilo que Jesus diz, Ele mesmo fala isso aqui nesse texto, é de origem divina, é transcendente, não é um pensamento qualquer, uma bela sabedoria de alguém, não é uma sofia humana, mas uma divina sofia. A obediência é uma submissão. Muitas vezes nós cristãos somos criticados por sermos homens e mulheres de um livro só. Vocês só leem a Bíblia. Recentemente alguém na televisão disse: como é que vamos seguir um livro escrito há 2000 anos? Ainda bem que ela não sabe que tem um pouco mais de um milênio aí, alguns dos textos, né? Temos aí uns 3.000 a 2.000 anos. Se ela soubesse, ela diria há 3.000 anos, ainda bem que ela não sabe. Imagino eu. Como é que podemos seguir um livro escrito há 2.000 anos, ou parte dele há 3.000 anos? Porque nós cremos que ele não é um livro como os diálogos de Platão, ou Antígona de Hesíodo, ou os pensamentos de Marco Aurélio. É que nós cremos que esse livro é diferente de todos os outros, porque foi inspirado por Deus, como nosso guia. Mas nós lemos outros livros. Nós lemos todos os livros. Aqueles que me acompanham pela internet nos cultos, aqueles que eram celebrados virtualmente, viram que de vez em quando ao meu fundo tem uma biblioteca. Eu tenho uma biblioteca aqui na igreja e outra na minha casa, e além da que eu tenho aqui no meu equipamento eletrônico. Eu tenho milhares de livros. Isso não tem nenhuma importância, é só para dizer que eu leio todos eles. Eu leio os autores que eu concordo, que eu não concordo. Eu não sou um homem de um livro só. Nenhum cristão consciente lê apenas um livro, mas só segue um. Lê, pondera, legal. Não, lê e confere, passa pelo crivo dessa palavra. Isso é uma submissão. Mas isso não é racional? Talvez não. Talvez racional seja seguir aquilo que parece interessante nesse momento. Mas é uma submissão. Tratar a Bíblia como a palavra de Deus é um gesto de submissão, cujos resultados todos nós sabemos quão bons eles são. A obediência, portanto, aos mandamentos de Jesus é um gesto de submissão. E quais são os mandamentos de Jesus? Eu quero pedir a sua permissão
para deixarmos isso para a próxima semana, mas eu vou lhe dar um exercício, porque eu fiz esse exercício. Eu comecei a pesquisar no Novo Testamento os mandamentos de Jesus. Jesus dá graça, mas ele tem mandamentos. Quando cheguei nos 50, eu falei, o que eu vou fazer com tantos mandamentos? Eu não tenho como chegar lá na igreja e dizer, olha, Jesus tem 50 mandamentos. A pesquisa ia continuar. Sei lá em quantos mandamentos eu ia encontrar. Eu só podia trazer no máximo 10 para os irmãos. E hoje nem consigo fazer isso. Então eu quero lhe dar um exercício ali. Não vale aquele principal, certo? Ame ao Senhor de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Esse não está valendo, porque você já sabe de cor esse. Eu quero um que você vai pesquisar. Então eu gostaria que você me escrevesse, você que está em casa também, me escreva, dizendo, meus 5 mandamentos preferidos de Jesus. Pode me mandar. Não vou citar o seu nome aqui, mas vou citar os seus mandamentos. Eu já fiz a minha listinha dos 10. Eu ia citá-los hoje, mas não o farei. Deixei para a sua participação na semana que vem. Eu vou fazer, se Deus me permitir. E quem sabe eu mude meus 10. De repente, todo mundo aqui ou aí me mande um que eu não escolhi. Eu tenho que repensar os meus 10 mandamentos de Jesus. Então, para não ficar muito longa a sua tarefa, me mande 5. 5 mandamentos de Jesus. O texto com a sua referência bíblica. E vamos, então, aprender. Vamos ter bem claro para nós que Jesus também tem mandamentos. Um deles, batize, é um mandamento de Jesus. Bom, já dei uma pequena pista no contexto de nossa celebração no dia de hoje. Assim, meu irmão, minha irmã, o que vamos fazer também agora é um mandamento de Jesus. Ele disse, celebre a ceia até a minha volta. Estamos obedecendo, é um mandamento de Jesus. Portanto, esse exercício nos ajuda fortemente a entender que a mensagem de Jesus não é aquela que a gente escolhe aqui e ali ao nosso sabor, mas a mensagem de Jesus é aquela que está completa nos evangelhos, particularmente nessa condição. E o centro da mensagem de Jesus é: ame a Deus e ao seu próximo como você mesmo. A ficar em pé, ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Há uma discussão sobre se não há um outro mandamento. Ame a Deus, ame ao próximo e ame a si mesmo. Esse versículo não tem na Bíblia. Ame a si mesmo. Mas na semana que vem, se Deus de novo nos permitir, vamos tratar disso então.